Agora a gente vai falar sobre finanças. Você já parou para pensar em como a Bíblia pode nos ajudar a administrar bem os nossos recursos? E o que podemos aprender com as pequenas decisões na vida para evitar crises na administração financeira? O educador financeiro Matheus Machado, que está lançando um livro sobre esse assunto, veio aqui no estúdio para a gente bater um papo sobre educação financeira numa ótica cristã. Matheus, seja muito bem-vindo ao Manhã da Piedade. E a gente pode aprender muito sobre finanças pela Bíblia, né? Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. E sim, a gente pode e deve, inclusive, utilizar a Bíblia como um guia para a tomada de decisões financeiras, para aquele processo de reflexão, de mudança de percepção em relação ao dinheiro. A gente sabe que existem muitos preconceitos, né, muitos traumas, muitas crenças que a gente vai formando ao longo da vida e muitas delas mal embasadas, sem um fundamento, que na verdade vêm de ditados populares ou mesmo de uma má interpretação, né, da Bíblia. Então, sim, é uma excelente fonte, inclusive uma fonte que fala mais de dinheiro e riqueza do que a gente imagina. É verdade. E assim, Matheus, trabalhando, né, com educação financeira, qual ou quais as principais dificuldades do brasileiro como um todo, assim, que você tem percebido ao longo desses anos quando se trata de gerir, de administrar o que tem financeiramente? Olha, o primeiro ponto é o autoconhecimento. A maioria das pessoas não tem realmente muita noção de como é a vida financeira delas. Às vezes a gente acredita que eu domino muito bem, eu administro muito bem a vida financeira que eu possuo, mas quando você começa a ser um pouquinho questionado a respeito da sua vida financeira, de como você gasta, de realmente qual que é a sua média de ganhos, a gente começa a perceber que a maioria das pessoas não tem essa percepção muito clara. Então, o primeiro ponto é, de fato, essa questão da gente não se conhecer financeiramente. Eu brinco que todos nós temos uma infância e uma adolescência, a gente ali é criado e a gente se torna um adulto financeiro. Aí eu pergunto para as pessoas, eu falo, quem é você quando a gente fala sobre o adulto financeiro? Tem responsabilidade? Não tem tanta responsabilidade? Trabalha muito, mas nem sempre trabalha da forma mais inteligente, que basicamente eu posso até ganhar um dinheirinho legal, mas será que eu estou fazendo, né, a melhor administração desse recurso? Então, o primeiro erro, o primeiro ponto que a gente precisaria corrigir, de fato, é esse processo de se conhecer um pouco melhor. E essa administração financeira, Matheus, ela não é só pensando no nosso presente, né? A gente tem que vislumbrar ali um futuro, olhar para frente e começar a trabalhar mesmo para que lá na frente a gente não passe aperto também, né? Com certeza. Administração financeira, educação financeira ou a melhor gestão dos recursos que a gente possui é justamente entender que isso aqui não é uma corrida de 100 metros, que na verdade a gente tem um caminho longo pela frente, se Deus quiser, né? Eu falo, se a gente seguir a lógica da natureza e tudo der certo, a gente vai viver muito ainda. Então, mesmo aquela pessoa que às vezes pensa, mas eu acabei de me aposentar, mas quantas pessoas estão se aposentando aos 60? Aí eu brinco, falo, seus planos são de morrer amanhã? Não são, né? Então, se você ainda pretende viver 20, 30, 40 anos, quem sabe até mais, a gente precisa ter essa cautela. Imagina as pessoas que ainda estão na faixa dos 20, 30, 40 anos de idade, né? Ainda tem um longo caminho de trabalho pela frente e depois, tudo correndo bem, tem uma longa vida pela frente. Então, essa boa administração é aquela que nos faz ver, não só no curto prazo, ela nos faz ver no longo prazo, entendendo que você ter responsabilidade com o seu futuro é também valorizar melhor os recursos que você possui hoje, você cuidar melhor da sua família. Né? Quando a gente pensa, quando eu tiver um filho, eu vou querer que ele faça uma boa faculdade. Isso já é uma boa administração. Eu falo, não é não viver o presente, mas é entender que a gente pode ter prudência, que a gente pode ter cautela, porque aí o presente sempre vai ser bom. A gente está falando, né, ao longo do programa justamente sobre isso, né, sobre o envelhecimento da população, que é algo que já é a realidade, né, principalmente aqui no Brasil. O Brasil está se tornando um país cada vez mais de idosos e é preciso a gente começar a se atentar a esses detalhes, que não são tão detalhes assim, né, em relação à vida financeira hoje, né? É possível a gente já começar uma educação financeira hoje, independente da idade que eu tenha.
É possível, é necessário. Vou fazer uma merchan aqui. Claro. Recomendo para as pessoas que são cristãs, especialmente as que são católicas, a conhecerem o livro. Você falando aí sobre essa geração prateada, né? Há pouco tempo fui convidado para um painel justamente com algumas pessoas que já estão lá, né, com a cabeça ali no vinho de prata, meio chuva de prata, e a gente conversava um pouco sobre isso, de como foi a administração de alguns. E era interessante, porque naquele painel havia algumas pessoas que lá atrás se cuidaram, em vários sentidos, físico, financeiro, emocional, e outras que não tiveram tanto esse cuidado, porque na verdade é uma balança de equilíbrio. A gente precisa cuidar do bolso, mas é claro que a gente precisa cuidar do corpo, a gente precisa cuidar das emoções, da nossa alma, né, da espiritualidade. Então todo esse conjunto ele vai nos tornar uma pessoa muito melhor lá na frente. A longevidade está aí, a expectativa de vida cada vez mais alta, o que também significa mais gastos. Né? A gente vai precisar ter, o pessoal fala do colchão, né? A gente precisa de um colchão cada vez mais gordinho, porque quando chegar lá na frente, tem plano de saúde, sabe aqueles sonhos que eu nem recomendo que as pessoas esperem tanto para realizar sonhos. Eu falo que sonhos a gente tem que ir realizando ao longo da vida. É claro que alguns a gente vai ter que esperar um pouquinho mais, às vezes eles são um pouquinho mais caros. Mas, por exemplo, tem uma pessoa que quer ir para a Terra Santa, um pouquinho mais caro. Mas, de repente, dá para ir a Aparecida daqui a um ano, dá para ir aqui na Serra da Piedade, dá para ir lá em Cássia, onde tem um santuário. Então, eu vou fazendo pequenas viagens. Para quê? Para que eu não espere 5 anos só para concretizar. Mas é o pequeno cuidado, sabe? É eu ter um potinho para minha reserva de emergência, outro potinho pensando lá na aposentadoria, outro potinho para esses sonhos menores, outro para os sonhos maiores. Mateus, mas eu não tenho dinheiro para tudo isso. Tudo é proporção e tudo é constância. Quando a gente vai fazendo sempre, a gente tem a favor da gente o tempo, né, o poder dos juros compostos, enfim, que as pessoas não precisam nem entender o que significa, mas é entender que o seu dinheiro ele vai render mais ao longo do tempo se você colocar sempre. Não adianta falar, vendi um carro, vou pegar esse dinheiro todo e investir. É legal, mas mês que vem, pega aquele pouquinho que você conseguiu fazer sobrar e coloca também, porque lá na frente isso vai fazer uma diferença e tanto. Então, brevemente assim, vamos dar um spoiler do que o pessoal vai encontrar no seu livro, então. Porque a Bíblia, ela é assim, claro, um manual para a vida e em relação a finanças também, né, Mateus? Olha, o pessoal vai encontrar primeiro muitas surpresas, porque quando eu vim com essa obra, eu trabalho nessa área de educação financeira desde 2014 e em 2020 eu comecei um projeto de educação financeira com essa abordagem à luz da Bíblia. Eu participo de movimentos internacionais ligados à igreja, conheço o Papa e dentro desse processo todo eu tive muitas experiências ali de ver que dava para a gente falar de administração financeira de uma forma leve, inclusive ressignificando algumas coisas. Então o que as pessoas vão achar aqui? Primeiro, a oportunidade de entender que a gente tem que tomar muito cuidado com o pé da letra e que, de repente, quando a gente pega o contexto maior, e aí eu posso pegar alguns momentos aqui, mas principalmente algumas passagens que são mais polêmicas, quando a gente pensa, por exemplo, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Isso virou um ditado popular. O dinheiro atrai coisa ruim, etc. Quando a gente vai na Bíblia, o que diz é que o amor, o apego ao dinheiro é a raiz de muitos males, né? E aqueles que foram seduzidos por isso, muitas vezes acabaram se enveredando em caminhos ruins. Então, quando a gente pega o contexto maior, vai falar sobre o apego. E o apego é o que? É aquela obsessão mesmo. Quando a gente se apega demais ao trabalho, a gente esquece a família, a gente esquece os amigos. Não trabalhar só por aquilo, né? Perfeito. Então, o livro vai ajudar as pessoas, primeiro, a vir para esse ponto de equilíbrio. Entendendo que é possível você manter os seus princípios e os seus valores e ter, sim, uma boa administração financeira. Você vai entender que o dinheiro só é instrumento. Ele é uma ferramenta que vai nos ajudar a ter uma vida melhor ou a falta dele a ter uma vida pior. Como essa cadeira que você está sentado, a gente pode sentar e se acomodar ou num momento aqui de surto, uma pessoa pode pegar essa cadeira, quebrar na cabeça de alguém. É um instrumento, é uma ferramenta. A gente, que é o dono dela, que define a destinação que ela vai ter. E depois, da metade do livro para frente, a gente tem um guia de planejamento financeiro mesmo. Então, inclusive, eu quero só falar uma passagem que está em Lucas 14, que ela vai falar sobre planejamento, que ele vai dizer que quem de vós querendo fazer uma construção antes não se assenta para calcular o quanto vai precisar gastar, o quanto precisa de recurso, para que depois de você ter começado, não aconteça de você não conseguir terminar e as outras pessoas não passem perto de você ainda zombando. Olha só, começou, mas não foi capaz de terminar. Então, essa passagem, ela é basicamente a Bíblia falando para a gente, você está se planejando?
Quando você vai comprar um carro, quando você vai comprar uma casa, você antes se assenta para fazer os cálculos e verificar o quanto você precisa. Então, eu trago essas passagens que são oportunidades de reflexão com o planejamento. Então, Mateus, como que eu faço isso? Então, faço um controle financeiro, comece a organizar e definir prioridades e necessidades, comece a separar. Mas separa o quanto para guardar? Então, aqui no livro, eu vou mostrar para as pessoas como que você começa a fazer esse percentual de economia e depois quais são os outros passos depois disso, né? Como começar ali a entender que investimento pode sim ajudar a fazer o seu dinheiro render mais. É um livro que está surpreendendo bem, graças a Deus, né? Lancei também lá na Bienal, no Rio de Janeiro, e esgotou durante a Bienal, então eu quero agradecer também o time da Ave Maria, que está publicando esse livro e cuidando com muito carinho, né? E recomendar para as pessoas que querem ter uma vida financeira melhor, conhecerem também a obra. E Mateus, uma coisa que me chamou muito a atenção é que na apresentação do seu livro, você fala, né, que os cristãos têm uma certa dificuldade para falar sobre dinheiro e até para gerir, né, para administrar esses recursos. Por que você acha que isso acontece? Bom, o principal fator é a criação da gente, né? Nós fomos criados, inclusive aquelas pessoas que às vezes nem se identificam como cristãs, isso que é curioso, mas foram criadas em um contexto cristão, em um contexto muitas vezes católico. A gente durante muito tempo teve uma população majoritariamente católica aqui no Brasil. Então a criação dentro de casa, ela vinha da igreja. Ela vinha da missa, da primeira comunhão, da crisma. Então, o que acontecia? Aquilo que a gente, de alguma forma, percebia, porque não quer dizer que a igreja ia lá e fazia uma educação financeira ou não fazia uma educação financeira. Ela passava a sua percepção sobre a vida de uma maneira geral e cada um interpretava e levava para casa. Então, aquelas passagens, como por exemplo, você não pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. Para uma criança que escuta, para um adolescente, ele cria mesmo, tá? Uma rejeição ao dinheiro, porque ele fala o quê? Claro que eu escolho a Deus. Imagina que eu vou, né, me dedicar, me devotar ao dinheiro. Só que não entende-se que, na verdade, não existe uma dualidade aqui. Por quê? Porque nós servimos mesmo a Deus. Tudo aquilo que nós possuímos aqui nos serve. E eu falo que é um silogismo, né? Se eu tenho dinheiro, se eu tenho um carro, se eu tenho meus dons e talentos, eles são meus. Então, eles servem a mim. E eu sirvo a quem? Eu sirvo a Deus. Então, naturalmente, aquilo que eu possuo também vai servir, né, à vontade de Deus. Ou seja, vai servir aos princípios e os valores do bem comum, da gente fazer bem pelo próximo, da gente querer realmente que as pessoas sejam felizes. Mas isso vem lá na infância e na adolescência. As crenças, os traumas, os bloqueios que a gente adquire. Tem muita gente que às vezes não entende por que eu não consigo guardar dinheiro. E, incrivelmente, tem uma forte relação com a sua criação. Olha, aquele adulto financeiro que você se tornou, ele tem uma origem. Ele não surgiu do nada e aí, de repente, você tem dificuldade ou você chega um momento que você já não se sente mais digno do dinheiro. Não, eu não me sinto digno. Eu falo que dinheiro não tem caráter, né? Falei que ele é aqui uma ferramenta, ele é um instrumento. Então, qual é o seu caráter? Você que está aqui nos acompanhando, você tem uma personalidade. Se você ganhar mais dinheiro e você for uma pessoa boa, você vai fazer muito bem para a sociedade. Você vai doar mais, você vai compartilhar mais. Eu falo que a única divisão que multiplica, né, é essa. Agora, se infelizmente o seu caráter for duvidoso, não vai ser ter menos dinheiro ou mais dinheiro que vai te tornar uma pessoa melhor. Né? Pelo contrário, se você tiver mais dinheiro e for uma pessoa ruim, tem grandes chances de você fazer muito mal para as pessoas. Mas no fim das contas, o dinheiro está lá, paradinho, como livro. Se eu deixar o livro cair, ele vai ficar aqui. Se eu pegar o livro e segurar na mão, ele vai ficar aqui. Se eu rasgar, ele vai ser rasgado. O dinheiro é a mesma coisa. Então, essa origem que está na infância e na adolescência é o que muitas vezes nos faz entender que o dinheiro é só instrumento ou ver o dinheiro como se ele fosse um ser, como se ele fosse agir contra mim, quando na verdade não, né? Eu acho que, assim, né, pegando aí um contexto do que a gente vive hoje no país, eu acho que falta essa questão da educação financeira já de piquititinho, né? Ali pequenininho já ir mostrando que o dinheiro não é um bicho-papão e que a gente pode trabalhar de uma maneira mais saudável com aquilo que a gente conquista ao longo da vida, né, Mateus? Perfeita colocação, inclusive é por isso que no livro eu não trago um livro que é só de reflexão ou só de ressignificar a nossa relação com o dinheiro à luz da Bíblia. Ele é um livro que ele também é prático. Então, essa questão do
eu entendi que é importante. Tá bom, vamos lá, eu quero mudar o meu comportamento. O que eu faço? Então, essa educação financeira que infelizmente a gente não teve né, nas escolas, dentro de casa e que ainda não temos, né, para falar a verdade. Existe um processo de começar, mas ainda é muito pequenininho, muito tímido. A gente está engatinhando ainda, engatinhando levemente. Nessa descoberta do mundo financeiro. Exatamente. A gente está começando. Os primeiros passos foram dados. Foram dados que é justamente a gente entender a importância de termos. A gente pode até não ter tanto ainda, mas a gente já entende que é importante. Sim. Então o livro, ele trabalha nessa lógica de ser um manual para as pessoas, justamente para que você não tenha desculpa. Eu li, eu entendi que eu preciso mudar, Matheus, mas eu não sei como fazer. Pronto, continua lendo o livro, que aí você vai ver o passo a passo, porque esse passo a passo, às vezes as pessoas acham que é muito difícil, mas você comentou bem agora há pouco, quando você falou que o começo é a parte mais tortuosa, mais árdua, que é quando eu realmente estou mudando o meu hábito. Mas depois de uns 2, 3 meses, quando eu consolidei aquela mudança de comportamento, eu posso até achar chatinho, né? Eu entendo que algumas coisas são chatinhas, mas eu entendo que aquilo também virou rotina. Eu falo, tá, eu sei que eu tenho que parar uns 15, 20 minutos, meia hora na semana, dar essa olhada, dar essa organizada, mas eu entendi os benefícios daquilo. Então eu faço porque eu sei que aquilo me dá resultado. E quando você começa a ver esses resultados, você se sente estimulado a continuar, né? Eu falo por experiência própria porque eu era um desastre em relação à vida financeira e aí comecei, né, com a ajuda do meu esposo, que também gosta desse mundo de finanças, então a gente começou a colocar realmente na ponta do lápis ali tudo que era gasto, tudo que entrava, tudo que saía de recurso financeiro. E quando você começa a ver realmente para onde o seu dinheiro está indo e o que você consegue fazer com aquele dinheiro, te dá um gás, né? Te dá um estímulo maior. Matheus, você falou muita coisa interessante desse livro, já estou super curiosa para ler, assim, da primeira à última página, onde as pessoas vão encontrar esse livro? Olha, as pessoas podem encontrar o livro, primeiro, nas livrarias, né? Vai começar a distribuição, o lançamento oficial foi durante a Bienal no Rio de Janeiro. Tem a boa notícia para quem está na dúvida se compra, na Bienal esgotou, né? E lembra, não é uma feira católica, não é uma feira cristã, uma feira comum. Então, primeiro ponto, você vai encontrar nas livrarias, mas vai encontrar também pelo meu Instagram, @MatheusFinanças, Matheus com TH, Finanças sem cedilha. Lá tem um link que as pessoas podem adquirir. Tem pessoas que gostam com dedicatória, aí me pedem, você pode mandar para mim? Sim, eu e o pessoal da minha equipe, eu faço a dedicatória, a gente manda para as pessoas, então vai baratinho, frete para livros, informação legal, é um frete bem em conta. E também pode encontrar no site da Ave Maria e também na Amazon, para quem quer comprar o livro na forma digital, porque às vezes tem um tablet, né, uma forma de ler, também está disponível. Então, desculpa para falar assim, Matheus, eu não acho o livro, não tem. Né? Eu acho que é realmente uma decisão de transformar a sua vida financeira, para quê? Para alcançar sonhos, né? Porque é para isso que a gente se organiza tanto. E essas decisões a gente pode tomar todos os dias da nossa vida. Hoje é um bom dia para você tomar a decisão já pensando no seu futuro. Matheus, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Volte mais vezes para a gente continuar falando sobre educação financeira, principalmente sobre essa ótica cristã, que eu acho que é tão importante, né? A gente ver que a Bíblia realmente é um manual que nos ajuda aí em todas as áreas da vida. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço e agradeço o espaço, né? Aceito voltar mais vezes e principalmente com essa mensagem para a gente incentivar as pessoas a ter uma relação saudável, mantendo os princípios e os valores que a gente carrega. Combinado, então. Obrigada, viu?